a reflexão, na verdade, a esse momento da palavra, ele não pode ser de forma alguma desvinculado de algo bíblico que o Senhor queira nos falar em relação à figura feminina, em relação à mulher. A Bíblia diz muita coisa sobre a mulher, diz muita coisa sobre o homem, mas muita coisa especial sobre a mulher. Eu quero ter esse momento com você de reflexão aqui, e eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje, especialmente hoje, calhou de ser dia 8 de março, que é comemorado o Dia das Mulheres. E eu não poderia trazer nenhuma reflexão aqui a você, mulher, e também a você, homem, que não fosse dada pelo Espírito Santo. Então, de forma alguma, a gente vem aqui para falar de qualquer coisa que esteja fora daquilo que o Espírito Santo quis comunicar. Amém, irmãos? Você crê nisso? Que o que nós falamos aqui é fruto do que o Espírito Santo quis, por sua misericórdia, falar conosco. Amém? E no Dia da Mulher, eu quero refletir sobre a visão bíblica em relação à mulher e em relação ao homem na sua relação com a mulher. Porque a Bíblia não separa as coisas. E a Bíblia também não está interessada em dizer que a mulher que vale a pena é a que cumpre determinadas tarefas, a que tem determinados comportamentos. A Bíblia fala de uma construção de identidade. É muito mais profundo do que uma ideia rasa de que a mulher precisa cumprir papéis e tarefas e obrigações, meras obrigações, para então ser vista como uma mulher de acordo com a aprovação da cultura. Você entende isso ou não? A Bíblia está construindo algo em cada um de nós. E eu quero trazer essa reflexão aqui a partir do Evangelho de Lucas, irmãos. E não é uma reflexão a partir só de um homem falando. Porque, como eu disse, nós contamos com a ação do Espírito Santo sobre mim, mas eu também conto aqui com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a mim, a partir da mulher com quem eu convivo, que é a minha esposa Daniele. Então o que eu quero trazer aqui é fruto de algo que o Senhor quis revelar, mas de algo que também uma mulher pôde me ministrar, não hoje nem essa semana, mas ao longo da nossa vida sendo construída juntos. Lucas capítulo 24, então, vamos entender isso daqui melhor? Jesus acabou de morrer, é domingo, e ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então
Elas se lembraram dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa maravilhado com o que havia acontecido. O evangelho de Lucas é o evangelho que mais valoriza a figura feminina dos 4 evangelhos. Lucas, ele tem uma sensibilidade tão grande que ele faz questão de mencionar o nome das mulheres numa época em que mulher não valia mais que um cachorro, em que ninguém mencionava nome de mulheres, em que ninguém valorizava as vontades, desejos de uma mulher. Não é difícil imaginar isso, até porque é praticamente recente, do século passado, que as mulheres passaram a poder o quê? Votar. A gente está falando de um século em que as mulheres não tinham a capacidade de exercer os seus direitos. Imagina 2000 anos atrás. E Lucas fala de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, Joana, Maria, mãe de Tiago. O evangelho de Marcos vai falar que ali estava também Susana. Mulheres. Mas a gente talvez precise entender algo mais profundo na figura feminina, com um olhar bíblico. A gente precisa, irmãos, presta atenção nisso. A gente precisa entender o processo criativo de Deus ao formar tudo que existe, homem e mulher, para nós termos uma base, uma estrutura bíblica consistente para poder falar da figura feminina e do propósito de Deus em relação a qualquer mulher. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a mulher é um feito misterioso de Deus. A mulher não é algo que vem com um passo a passo para se entender. E isso não é um problema, isso é uma virtude que Deus quis imputar na mulher quando a criou. Deus cria, presta atenção nisso, meu irmão. Quando Deus criou, Ele criou tudo de uma vez na sua cabeça. Entende? Por exemplo, quando o arquiteto deixou pronta a planta desse lugar aqui, na cabeça do arquiteto, o lugar onde você está sentado, cada coluna, tudo estava o quê? Pronto. Aí em seguida começaram os processos de construir uma coisa de cada vez. Mas na mente idealizadora tudo já estava o quê? Pronto. Deus cria tudo em 7 dias. Mas Deus, que é o idealizador de tudo, já tinha tudo o que? Pronto. Então Deus não foi colocando um negócio aqui, outro ali, e depois num belo dia Ele viu, ih rapaz, faltou alguma coisa aqui, já sei, a mulher. Não. Tudo já estava decidido em Deus. E aí, tem algo que é assim mais especial ainda. Porque no processo criativo de Deus, por que a mulher é esse feito misterioso e maravilhoso? Porque a mulher é a única criatura que Deus não criou do nada. A mulher não é outro punhado de terra que Deus soprou e criou como Ele fez com o homem. Tudo Deus fez existir do nada.
E Deus fez tudo existir antes da mulher existir. E quando a mulher passou a existir, ela não foi uma criação isolada. Ela foi uma retirada do homem. A mulher é uma parte extraída do homem. E aí a gente começa a entender que na própria fisiologia da coisa, entender a figura do macho e da fêmea no processo fisiológico, a gente percebe o propósito de Deus na figura feminina e masculina também. Porque o que foi que Deus deu como ordem para o casal? Vão e se multipliquem. E todo mundo sabe como acontece a multiplicação humana. E o homem e a mulher, dentro desse propósito fisiológico da multiplicação, têm papéis definidos, estabelecidos e de igual valor. Precisa do homem e precisa da mulher para que haja a multiplicação da raça. Nem o homem nem a mulher tem papel mais importante na fecundação, na multiplicação. 50% um, 50% o outro, para que haja a possibilidade de novos seres humanos nascerem. E o homem é aquele que fecunda, é aquele que tem a semente, e é aquele que oferece a semente à mulher. E a mulher é aquela que germina, é aquela que vai viver o processo da gestação. Então o homem é quem garante o conteúdo, e a mulher é quem germina, quem gera, quem dá a luz, quem potencializa o conteúdo que foi oferecido pelo homem. Está entendendo ou não? Está claro? E aí as coisas começam a ficar mais curiosas. Porque isso não é só uma descrição biológica da coisa. Isso é uma condição de natureza, meu irmão. O homem é quem garante o conteúdo. A mulher é quem normalmente assume os processos, as dores, os sofrimentos, para fazer com que aquele conteúdo se transforme em algo de um valor e de uma preciosidade infinita. A mulher tem esse poder transformador. O homem introduz o conteúdo e a mulher transforma aquele conteúdo em 9 meses. Olha o que a figura feminina, meu irmão, você está entendendo isso? A mulher é essa figura que assume a parte cansativa dos processos. Esse é o retrato da figura feminina. E transforma, porque aquilo que é fisiologicamente introduzido pelo homem na mulher é 1 grama do conteúdo genético. E o homem oferece 1 grama de conteúdo genético, e depois de 9 meses a mulher devolve o quê? 3 quilos de pessoa. É um mistério ou não é a figura feminina, meu irmão? A mulher tem esse propósito de gerar, de fazer a vida brotar. É um propósito dado por Deus. Tanto é que uma mulher fértil, saudável, quando não recebe o conteúdo para gerar vida, o que acontece? O óvulo morre. Quando a mulher não exerce sua vocação de gerar vida, o que ela gera é morte. De tão forte que é em Deus o propósito da figura feminina, gerar. Quando ela não gera, ela sangra o luto de não ter cumprido o seu propósito.
Isso para a gente entender de início a figura feminina. Agora, a mulher é quem gera, é quem germina, mas o conteúdo é do homem. Por isso que na Bíblia, pecados que envolvem transgressão sexual é muito sério. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele colocou nos homens como conteúdo para fazer com que as mulheres cumpram seus propósitos no plano de salvação de Deus. Até porque quando a serpente enganou Adão e Eva, o que Deus falou para a serpente e para a mulher? Que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Ela feriria o calcanhar. A serpente é Satanás. Feriria o calcanhar porque Jesus sofreria a morte na cruz. Mas o descendente da mulher, está lá em Gênesis 3,15, esmagaria a cabeça, é Jesus esmagando a cabeça de Satanás ao ressuscitar. Então o diabo sempre soube o que, meu irmão? Que o plano de Deus para salvar a história humana dependia do quê? Da mulher. Porque o Messias ia nascer de onde? Da mulher. Então não é difícil você entender por que a gente comemora um dia da mulher. Porque não é de hoje, não é desse século, é de sempre. Que a investida de Satanás é para destruir a identidade, para que ela não cumpra o seu propósito em Deus. O diabo sabia que um dia o Messias viria do ventre de uma mulher. Olha como isso é sério, meu irmão. Por isso que Deus espera que os homens tenham compromisso com o seu conteúdo. Agora, eu não estou falando mais da questão fisiológica. Em nome de Jesus, presta atenção nisso, meu irmão. Marido, o homem, é aquele que protege a mulher, garantindo a integridade do seu conteúdo. Sabe o que isso significa? Homens, agora presta atenção no que eu vou falar. A saúde espiritual da sua casa não é responsabilidade da sua esposa, é responsabilidade sua. Se a sua casa não anda num bom estado, se o seu casamento está quase falindo, deixa eu te dizer uma coisa: o responsável pelo conteúdo do que entra na sua casa, do que alimenta espiritualmente a sua esposa, é você. Deus espera de você essa responsabilidade com o seu conteúdo. E a pergunta que talvez Deus nos faça hoje é se você tem assumido a responsabilidade espiritual da sua casa, homem. Você tem assumido a responsabilidade espiritual da sua casa? Você tem entregado para sua esposa a coragem e a segurança de quem tem recebido a palavra vinda de Deus para dirigir seu casamento? Ou você tem entregado seus medos e seus receios em forma de cobrança, ameaça e opressão? É sua responsabilidade aquilo que a sua esposa vai gerar, gestacionar no ambiente do seu lar. Muitos homens vivem a insegurança e os medos de uma relação, sabe por quê? Porque não entende que a mulher é esse mistério de Deus. E que a condição da sua casa não depende do humor da sua esposa, não depende do ciclo do mês, depende da sua coragem de deixar de ser frouxo e garantir que a saúde espiritual da sua casa proteja aqueles que Deus deu na sua mão para você chamar de família. O conteúdo é responsabilidade do homem. Se você não entrega a saúde espiritual, sua mulher vai ser incapaz de gerar um lar íntegro. Não tem negócio.
Por isso que a mulher é esse mistério, porque ela veio do homem, saiu dele. Então, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, homem, mais uma coisa. A mulher sai do homem no processo de criação. Isso quer dizer que se você quiser viver uma vida que Deus projetou para você, enquanto família, você vai ter que aprender a doar algo de você, para que a sua mulher seja inteiramente quem ela precisa ser. O papel do homem é o tempo inteiro oferecer costelas a Deus, para proteger e garantir que o propósito divino se cumpra na figura feminina. Isso é um projeto, meu irmão. Isso é uma coisa muito séria da parte de Deus. Por isso que o homem que quer conhecer a sua mulher precisa amá-la acima do quê? Do seu entendimento. Porque o problema começa quando os homens querem entender as mulheres. Mulher não é para ser entendida. Mulher é para ser conhecida. Porque quando você quer entender sua mulher, a conta não vai fechar. Porque você quer entender, quem quer entender a mulher, vai começar a abrir uma planilha e fazer as contabilidades da relação. Porque o homem é essa figura prática, racional, que quer resolver tudo ali na hora. O homem é aquele que, em relação ao conteúdo, é de uma vez. A mulher é aquela que, em relação ao conteúdo, 9 meses. Está entendendo a alegoria ou não? Então o homem normalmente quer as coisas de uma vez. A mulher é quem processa, é mais sensível. Aí, se você quer entender sua esposa, você vai começar a desenvolver uma relação de cobrança. Porque você vai querer usar a sua razão para exigir os benefícios que você entende serem seu direito dentro da sua relação com a sua mulher, sua esposa, namorada, noiva, mãe. Você vai querer entender e a coisa vai dar errado. Porque ao querer entender, você vai deixar de conhecer. Ao querer entender, você vai falar sobre os direitos de cada um, mas só quando você quiser conhecer, aí você vai passar a amar, além do seu entendimento. Porque conhecer uma mulher não é tratar sobre os seus direitos e os direitos dela. Conhecer a sua mulher é oferecer a sua costela. É você se dispor a doar o que só você pode doar, para garantir o estado emocional, psíquico e espiritual da sua casa. Conhecer é algo que a gente faz doando. Por isso que a mulher não é para ser entendida, meu irmão, é para ser conhecida. E deixa eu falar uma coisa mais séria. Mulher não é para ser controlada, é para ser promovida. Quando você quer entender sua mulher, você quer controlar o que ela faz, como ela reage, o que ela diz. Quando você quer conhecer e se dispõe a doar, você promove a mulher. Deus não chama homens para controlar, Deus chama homens para promover a figura feminina. Dá a vida, se doar. Porque a mulher tem essa potência de gerar vida onde tudo é morte, em ser sensível e trazer esperança, gerar esperança, dar à luz esperança onde tudo é abatimento e dor. E aí a gente olha aqui para o Evangelho de Lucas. E olha como esse é um compromisso sério de Deus com a figura feminina. Jesus acaba de ressuscitar, meu irmão. Nosso Senhor Jesus ressuscitou, aleluia. Ele vive. Amém, irmãos?
A gente só comemora o Natal porque a gente comemora a Páscoa. Você entende isso ou não? Porque se não tivesse a Páscoa, a ressurreição, o Natal não teria valor nenhum. Que a gente celebra o nascimento daquele que ressuscitou para trazer uma nova vida para nós. Então a ressurreição de Jesus é o evento mais importante da história. Você concorda comigo ou não? Tudo que Deus planejou desde a criação, do início dos séculos, tudo que Deus planejou repousava na garantia de que Jesus Cristo seria o sacrifício de Deus, caso o homem se desligasse de Deus. Então quer dizer que o processo de Cristo Jesus exercer o seu ministério, morrer e ressuscitar era um plano que Deus desenhou antes de criar tudo. Isso está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, antes do mundo existir. Jesus já tinha se prontificado em morrer por mim e por você e ressuscitar. Então a ressurreição é o evento mais importante da história, meu irmão. No evento mais importante da história, planejado por Deus, assim que Jesus ressuscita, fala para mim, quem foi que Deus fez questão de que aparecesse primeiro? As mulheres. Você está entendendo isso ou não? No evento mais importante da história, Deus providenciou que um grupo de mulheres estivesse lá, para serem as primeiras a testemunharem que o Salvador ressuscitou. Mulheres. Deus coloca as mulheres no evento mais importante da história, porque a mulher é essa figura, com esse poder, essa capacidade de receber a revelação de Deus e gerar dessa revelação algo que vai trazer vida, esperança. E olha como Deus faz isso de um jeito lindo, meu irmão. Porque as mulheres são aquelas que desde Eva trouxeram a vida, após vida, após vida, após vida, multiplicando, multiplicando. As mulheres eram aquelas que trouxeram a vida, gerando outras vidas. E todas as vidas que foram geradas a partir das mulheres foram vidas temporárias, porque são homens e mulheres como eu e você, que nascemos de mulher e um dia vamos o quê? Morrer. Todas as mulheres, desde Eva até o dia da ressurreição de Jesus, deram à luz, e os filhos que deram à luz morreram, menos um, filho de Maria, casado com José, o carpinteiro, de Nazaré, na Galileia. Jesus morreu, mas ressurgiu, e permanece vivo até hoje. As mulheres que trouxeram vidas atrás de vidas até que chegasse o Messias, é como se Deus dissesse: agora eu vou presentear vocês, porque vocês trouxeram vidas que vieram e se foram, mas vocês colaboraram com o processo de salvação do mundo. Então agora vocês vão conhecer a vida que jamais se acaba. A vida eterna apareceu para as mulheres, e elas gestacionaram a notícia de que o Salvador vive. Olha que poesia que Deus escreveu. Aquelas que contribuíram em gerar vida temporária, agora vão gerar a vida eterna. Elas geram. Por quê? Porque a mulher é assim, meu irmão. Jesus morreu, e de madrugada, ainda escuro, essas mulheres foram fazer o quê? Procurar o corpo de Jesus.
foram no lugar da dor, da tristeza. Meu irmão, a mulher é esse ser criado por Deus, que sempre está disposta a ir no lugar do sofrimento, que sempre está disposta a aguentar o que poucos homens aguentariam, que vão visitar o lugar da dor, da angústia, e que quando visitam o lugar da dor, encontram a notícia da esperança. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. E Jesus colocou essa notícia no ventre das mulheres. Porque elas vão fazer o que? Assim que elas descobrem que Jesus ressuscitou. E se você ler os outros evangelhos de João, Mateus e Marcos, você vê um retrato diferente desse evento. Jesus disfarçado de jardineira aparecendo para Maria. Outros diálogos, você vê que a história toma um outro corpo, mas uma coisa é presente em todos os evangelhos. As mulheres percebem que Jesus ressuscitou e vão fazer o quê? Contar para os homens. Elas recebem a vida, geram essa vida e promovem a vida. Vão anunciar a vida, vão anunciar a esperança. Esse é o propósito feminino em Deus. Fazer com que aqueles que estão, porque você vai ler lá João, os homens estão como? Trancados em casa com medo dos judeus. Lembra que Jesus atravessa a parede, come com eles lá um peixe e tudo mais? Lembra? É nessa ocasião. Você percebe a beleza disso, meu irmão? Homens trancados nos seus medos são visitados por mulheres que encontraram a esperança da ressurreição. Jesus confiou às mulheres a tarefa preciosa de anunciar que o medo precisava dar lugar ao amor do Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Jesus confiou isso às mulheres. Só que aí tem um problema. O que os homens fizeram? Quando as mulheres contaram, não acreditaram. Acharam que elas estavam alucinadas, delirando. Irmãos, quantas vezes a gente demora para viver uma experiência que Deus quer nos dar, porque a gente não valoriza o que Deus tem revelado às mulheres. Os homens não acreditaram no que elas disseram. Só um. Quem? Pedro. Pedro faz diferente. Ele equaliza a voz feminina. Coloca no mesmo patamar de valor de qualquer outro discípulo. As mulheres falaram, Jesus ressuscitou. Nenhum homem deu atenção, achou que elas estavam delirando. Mas Pedro fez o quê? Correu para o túmulo. E se você ler o Evangelho de João, você vê que João também correu. Pedro e João valorizaram o que Deus estava comunicando usando a voz das mulheres. E aí a casa trancada no ambiente de medo passou a receber a voz da esperança e da novidade de vida por meio das mulheres. Pedro considerou a voz feminina e creu. E quando ele vai, ele encontra o túmulo vazio, o pano lá jogado, e ele volta. O que o versículo está dizendo para nós? Ele volta no versículo 12, maravilhado, porque um homem ouviu a voz de Deus através das mulheres. O que era medo e dor se transformou em admiração e maravilhamento.
Porque Deus continua usando as mulheres. E Deus continua esperando dos homens a responsabilidade de cuidar e proteger aquilo que as mulheres precisam receber de Deus. Deus tem contado com as mulheres no processo da salvação da história. E Deus tem dado esse poder especial a todas as mulheres. Porque muitas mulheres são como aquela mulher samaritana, lembra? Casada 5 vezes, indo buscar água meio-dia não era hora de buscar água, ou era de manhã, ou era no fim da tarde, porque o sol estourava a cabeça. Então, se ela estava indo buscar água meio-dia, é porque entre as próprias amigas ela já não era mais bem vista, não era mais bem-vinda. Uma mulher sobrecarregada, dessignificada da sua profissão, aflita nas suas relações amorosas, nas suas relações na comunidade. A mulher samaritana era uma mulher em conflito em todas as áreas: espiritual, social, cultural, afetiva. E ainda assim é uma mulher que estava fazendo o quê? Trabalhando, produzindo, sobrecarregada, mas não deixando de fazer o que tem que ser feito. E Jesus sabe que ainda hoje muitas mulheres se parecem com essa mulher samaritana, sobrecarregadas, sozinhas, e algumas sozinhas, mesmo acompanhadas, tendo que lidar com a sensação de abandono, mesmo com a casa repleta de gente, encarando sozinhas seus conflitos, e ainda assim trabalhando, produzindo. Você entende isso ou não? Mas Jesus revela uma coisa especial, porque Jesus puxa assunto. Mulher, não tenha medo de conversar com Deus, porque Ele sempre tem algo para falar com você e para você. Jesus chega como quem não quer nada, lembra? E pede o quê? Água. Jesus começa puxando o assunto do copo, mas na verdade Jesus quer falar da fonte. Porque Jesus fala: se você soubesse o dom de Deus, e quem Deus espera que você seja, e você bebesse da água que eu ofereço. Olha só como Jesus primeiro fala do copo para ele beber água, e agora ele está falando da fonte que ele pode ser na vida da mulher. Se você soubesse do que eu te ofereço, de você fluirão rios, jorrarão águas como no rios de água viva. É como se Jesus dissesse: se você parasse para ver a pessoa que eu sei que você é, e não a pessoa que você acha que se tornou. Você não é quem você acha que se tornou, você é quem eu sei que você é. Do seu interior vão fluir fontes de águas. Por isso, irmãos, eu acho que o Senhor está nos levando a um desafio aqui hoje, homens e mulheres. Primeiro, os homens, que são aqueles que precisam se responsabilizar pela integridade daquilo que tem sido oferecido às mulheres. Tem que assumir seu papel de sacerdote da casa. O desafio é exatamente esse: reconhecer que muitas fontes preciosas dentro das mulheres vêm sendo entulhadas por aí.
mulheres que estão sobrecarregadas, angustiadas, extremamente cobradas, por homens que só querem entender sem conhecer, por homens que só querem controlar sem promover, sem doar, sem ouvir. Por isso Paulo escreveu: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Jesus se entregou. Por quê? Porque Ele queria que a gente entendesse Deus, porque Ele queria que a gente conhecesse a Deus. Nosso compromisso como homens é garantir que nenhuma fonte feminina seja entulhada mais. E isso, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, porque nenhuma ideologia, nenhum movimento político pode chegar aos pés do poder do Evangelho de Jesus, do poder da palavra santa e verdadeira de Deus, do Deus que visita homens e mulheres para enchê-los de propósito, de esperança. Você tem garantido a saúde espiritual da sua casa, meu irmão? Em que pé anda a saúde da sua casa? O que Jesus talvez esteja dizendo para você hoje: volta seus olhos para mim, dobra os seus joelhos de novo, porque a responsabilidade do que entra na sua casa, do que alimenta a espiritualidade da sua esposa e de quem mora com você, é toda sua. Você tem garantido, tem promovido sua mulher? Jesus providenciou que as mulheres presenciassem o evento mais importante da história. Jesus é aquele que desentulha as fontes das mulheres. É aquele que devolve o senso de identidade, de propósito para a mulher e também para o homem. O Senhor conta com você, homem, para você cumprir o seu papel, para você desenvolver a salvação em todos os lugares. E Deus chamou famílias. Em Abraão, Deus falou que seriam benditas todas as famílias. Deus conta com homens e mulheres. E a capacidade da mulher desenvolver o seu propósito está nas mãos de um homem que promove nela os sonhos de Deus. Vamos orar.